Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Esse versículo bíblico está lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Desejo a todos vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre acentuação 1, formas verbais. Vimos na unidade anterior a respeito de acentuação. E essa videoaula, né, essa explicação desse conteúdo vem ampliar o conhecimento de vocês a respeito de acentuação, tá? Agora, se referindo à acentuação de verbos, né? Vamos iniciar então. No início da explicação desse conteúdo aí no livro de vocês, na página 200, tem aí uma história em quadrinhos, né? O título da história em quadrinhos é O Bom e Velho Charlie Brown. Aí no quadrinho seguinte ele vira para os passarinhos e diz: Todo mundo pronto? Muito bem, pelotão. Hoje vamos aprender sobre orientação e leitura de mapas. Lembram quando falei sobre a Lua? Que vocês sempre podem saber onde fica o oeste, porque a lua está sempre sobre Hollywood? Sobre Hollywood. É claro que se vocês não conseguem ver a lua, precisam usar um mapa. Agora, quero que vocês peguem este mapa e me mostrem onde estamos agora. Ponham o mapa em algum lugar em que possam vê-lo. E aí os passarinhos colocaram o mapa no nariz do cachorrinho aí, né? Então, em uma das falas do personagem, ele fala assim: ponham o mapa em algum lugar em que possam vê-lo. Essa expressão destacada aí, ela corresponde a um verbo na forma no infinitivo. Lembra que os verbos que estão no infinitivo, quando eles estão no infinitivo, eles são os verbos terminados em R, tá? Quando ele termina em ar, se refere à primeira conjugação, tá? Termina em er, segunda conjugação, e terminada em ir, terceira conjugação. Primeira conjugação são verbos terminados em ar: cantar, falar, jogar, né? Os verbos terminados em er: correr, chover, bater. Verbos terminados em ir: sorrir, partir, né? Então, essas aí são as três conjugações que se referem ao infinitivo. Toda vez que eu falo de verbo no infinitivo, eu estou me referindo aos verbos que são terminados em R e são verbos que não estão flexionados, tá? Os verbos no infinitivo eles não estão flexionados, tanto é que para que vocês possam saber o significado de algum verbo, vocês têm que colocar o verbo no infinitivo. Ele tem que estar terminando, estar com sua terminação em R, tá? E quando o verbo no infinitivo, né, ou seja, um verbo terminado em R, logo em seguida esse verbo houver um pronome oblíquo, né, ou um dos pronomes oblíquos, o, os, a ou as, essa forma verbal, né, no infinitivo, ela perde o R e acrescenta-se o L do antes do pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, geralmente, esse uso de pronome ele está presente na linguagem mais formal. Então, usa-se essa regrinha, né, de retirar o R do verbo terminado em R e acrescentar o L antes de um pronome pessoal oblíquo, né, ou as, quando esse pronome oblíquo vier depois do verbo. Então, isso só ocorre mais quando está numa linguagem, quando usa-se uma linguagem mais formal, ou seja, uma linguagem mais próxima da gramática normativa, né, de acordo com as regras da gramática normativa. Mas isso não quer dizer que não pode ocorrer numa linguagem informal. Há casos
em que pode-se usar essa linguagem também, essa expressão aí, numa linguagem informal, mas usa-se mais, mas está mais presente na linguagem mais formal, tá? Para dar exemplo disso, nós temos a história em quadrinhos aí na página 201 do livro de vocês, língua portuguesa. Mostra aí no primeiro quadrinho uma menina dormindo, né, em uma sala de aula. A coleguinha vira para trás, observa que ela está dormindo. No quadrinho seguinte, ela fala com a professora. Ela está dormindo, professora. Talvez seja melhor a gente sair da sala na ponta dos pés e deixá-la descansar. Está bem? No último quadrinho ela fala: tudo bem, foi só uma sugestão. Tá? Então, percebe-se aí, nessa fala, ó, talvez seja melhor a gente sair da sala na ponta dos pés e deixá-la descansar, está bem? Percebe-se aí o uso da linguagem informal, né? Quando usa-se a gente ao invés de nós. E também quando ela chama a professora, ela não fala professora, ela fala fessora. No entanto, mesmo sendo uma linguagem mais informal, uma linguagem mais usada no cotidiano, usou-se também a expressão, né, do uso do verbo aí, mais o pronome, né, acompanhado do L, né? Então, a personagem usa deixar lá, tá? Que é o verbo deixar, no infinitivo, mais a, que fica deixar lá, tá? Então, ao empregar o pronome pessoal a com a forma verbal deixar, houve a queda do R, né? Retirou-se o R e o acréscimo do L, tá? Então, podemos generalizar essa regra e dizer que as formas verbais no infinitivo, quando forem seguidas de pronomes, seguem as regras das oxítonas terminadas em A, E e O. Ou seja, elas são acentuadas, né? Elas são, no caso aí, elas são acentuadas. Aí você vai perceber, você vai observar direitinho se qual o tipo de acentuação que você vai usar. Se o som for do verbo, né, for mais fechado, então você vai usar o acento circunflexo, tá? Agora, se for um som mais aberto, você vai usar acentuação, o acento agudo, tá? Aí nós temos aí cortá-los, vendê-los, conhecê-los, compô-la, ok? Seguiram a regra direitinho, né? Houve a queda do R e o acréscimo do L, devido a haver um pronome oblíquo após o verbo terminado em R, ok? Então, temos aí outras formas acentuadas, né? Outras formas verbais acentuadas. O carro elétrico tem mais condições de preservar recursos do meio ambiente. Na segunda frase, eu tenho os carros elétricos têm mais condições de preservar recursos do meio ambiente. Vocês podem observar que na primeira frase, o verbo está se referindo a um único elemento. Quem tem condições? Quem tem é o carro elétrico. O carro está no singular, tá? Se refere a um único objeto aí no caso, né? Único ser. Então, eu tenho o carro, está no singular, portanto, o verbo ter aí, né, flexionado tem, ele não recebe acentuação. Agora, quando se referir a mais de um elemento, os carros elétricos têm, aí o tem vai receber, né, o verbo ter aí, ele vai receber o acento circunflexo, tá? Para indicar que se refere a mais de um elemento. Continuando as regrinhas, digo vem no próximo final de semana, então vem sem acentuação. Agora, se referir a dois ou mais elementos, tá? Rodrigo e Mariana vêm no próximo final de semana. Então, como está se referindo a mais de um elemento, mais de um ser aí no caso, então acrescenta-se o acento circunflexo no verbo, tá? Então, observamos aí a acentuação, no singular fica ele tem e ele vem, sem acentuação. No plural fica ele tem e ele vem com acentuação.
Vamos comparar aí outros verbos, né? No singular e no plural. Eu tenho aí no primeiro, uma das orações, a oração de cima eu tenho: Carlos tem receio de ir mal na prova. Então, está se referindo a Carlos, um único ser, portanto, o verbo tem está sem acentuação. Agora, quando eu falo Carlos e Eduardo tem receio de ir mal na prova, esse verbo tem aí, ele recebe acento circunflexo, porque está se referindo a mais de um ser, tá? No caso, no livro de vocês, era para eles terem destacado o verbo ter, porque nós estamos falando do verbo ter, tá? E não o verbo ir. Próximo exemplo que nós temos aí: Carlos ligou e disse que não vem hoje para casa. Então, vem aí não recebeu acentuação, porque se refere a um único ser. Carlos e Eduardo ligaram e disseram que não vêm hoje para casa. Então, esse vem aí está se referindo a Carlos e Eduardo, portanto, o vem está acentuado, tá? Outra regra que nós temos também, quando os verbos, os derivados desses verbos, eles estiverem na terceira pessoa do plural, eles são escritos com acento circunflexo, tá? Por exemplo, ele contém, detém, obtém, retém. Eles convém, intervém, provém, subvém. Lembra que a terceira pessoa do plural são eles e elas? Eles e elas. Se trata da terceira pessoa do plural, tá? Agora, quando se referir à terceira pessoa do singular, então esses mesmos verbos aí, eles serão escritos com acento agudo, tá? Contém, detém, obtém, retém, convém, intervém, provém, sobrevém, tá? E é isso, tá, pessoal? Agora eu quero que vocês respondam aí as atividades da página 201 e 202. Em seguida que vocês façam a leitura do texto Diário Inédito de Saramago, encontrada em seu computador, tá? Esse textinho está lá na página 203 do livro de vocês, Língua Portuguesa. Em seguida, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3 referente à leitura desse texto, tá? Ou seja, vocês irão responder as atividades das páginas 201, 202 e 203, ok? E é isso, fique com Deus, até a próxima aula.